Palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Você mencionou algo que disse que pensava ser importante dizer? Sim, falando dos dons e da manifestação do Espírito Santo. Há alguns anos atrás, ouvi em uma de nossas igrejas, e o pastor, eu não sei se ele falou de púlpito ou apenas disse para as pessoas que estavam ali que não queria uma mensagem em línguas no domingo de manhã, mas que ele aceitaria durante outras horas em cultos menores e tal. E eu pensei naquilo assim, imagina o que isso quer dizer teologicamente. Isso para mim quer dizer que o Espírito Santo, que é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, estão dizendo para ele, Espírito Santo, não se mova através de ninguém no culto aqui domingo de manhã. Por favor, Espírito Santo, faça isso no domingo à noite, se a gente tiver um culto no domingo à noite. Provavelmente não devem ter. Ou quarta à noite. Ou no culto de oração. Dá para imaginar a audácia instruir o Espírito Santo no que ele pode fazer? Escutamos falar que ele é um cavalheiro e não aparece aonde não é convidado. E até o Espírito Santo, né? Imagina, está sujeito ao que um conselho decide. Olha, eu já estive em muitos conselhos e precisamos do Espírito Santo. Mas para terminar, eu gostaria de dizer que existem muitas igrejas pentecostais fazendo exatamente o que eu falei. E é uma vergonha, é uma tristeza. Temos que ter um espírito, como o irmão Walt Mills falou domingo à noite. Tem que ter um espírito de adoração naquele lugar e uma liberdade. Se alguém quer chorar na presença de Deus, ou adorar em línguas, ou dar uma mensagem, uma interpretação, eu quero te agradecer, irmão Swaggart. Deus abençoa você porque você é pastor de uma grande igreja aqui, mas nunca vi você tentar parar o mover do Espírito Santo em termos assim ou em qualquer termo. Você permite até a pessoa dançar e correr na igreja e as pessoas podem louvar ao Senhor com grande liberdade. Você não é um cara comum não, viu? Glória a Deus por você. Eu não acredito que a adoração ao Senhor é algo comum de maneira alguma, mas estamos acostumados como era antigamente. Não é comum e em muitos lugares não acontece com frequência. Na maioria dos lugares não acontece de maneira alguma. Mas eu quero o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo pode fazer o que ele quiser, como ele quiser. É isso que eu quero, entendeu? E eu fico maravilhado com o que o Senhor está fazendo agora, mas não estou satisfeito. Precisamos de muito mais coisas agora e o Espírito Santo quer fazer muito mais. E eu não estou satisfeito com o número de pessoas salvas, queremos ver mais pessoas salvas. Eu não estou satisfeito com as pessoas que estão sendo batizadas com o Espírito Santo. Queremos mais pessoas cheias do Espírito. Agradeço a Deus pelo que está sendo feito, mas Ele quer fazer muito mais. Eu quero ver muito mais e creio que Ele vai fazer. Creio que veremos um grande mover de Deus que tocará este mundo. Eu creio nisso pela graça de Deus. Eu vou te dizer, o fogo está ardendo. Ardendo no seminário, ardendo na igreja. Tenho sentido nos últimos cultos. O Espírito Santo está se movendo. Nós programamos e tiramos o Espírito Santo do culto. Demos passos para as pessoas seguirem e programas para que pessoas sigam. Quando você olha para o G12, Vida com Propósito e tal, são passos que damos para as pessoas seguirem. Olha só, e creio que preencheram o vazio que existe por causa da falta do mover e operação do Espírito Santo. Eles tentam preencher esse vazio no culto com programas e coisas para tentar fabricar a experiência. Todos querem sentir essa experiência. E olha, geralmente eu não choro por nada, mas quando o Espírito de Deus se move, eu não consigo segurar. E antes do intervalo, eles falaram da ideia de iluminação.
essa era que trouxe razão e mudanças filosóficas, aonde você precisava experimentar algo, o existencialismo. E houve até um grande filósofo grego que veio antes do grande Sócrates, Platão e tal, que dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Não estamos mais medindo da palavra de Deus a direção do culto, mas estamos comparando os outros. Há meses atrás, Dr. Gray, você falou no programa aqui em relação de uma certa igreja e os programas que eles tinham. Estou tentando lembrar dos detalhes, mas explicava nas igrejas modernas pentecostais como esse sucesso de... Estou falando agora do batismo com o Espírito Santo, um pastor que escreveu um livro muito conhecido que foi levado para essa denominação pentecostal para escutarem a ele, porque ele tinha sucesso. Sucesso como? Construindo uma grande igreja. Agora a medida de sucesso é ter muita gente, ao invés de ver o mover e operar do Espírito Santo. A respeito de encher espaços mortos, vamos dizer assim, nos viramos para o emocionalismo, o entretenimento, é o que fazem hoje. E essas máquinas também aí de fumaça, é tudo entretenimento. Já imaginou, irmão Swagger? Eu estava no Brasil ensinando e 2 brasileiros estavam do lado de fora, o culto estava acontecendo do lado de fora, em um campo aberto, e então alguns homens ali ligaram uma máquina de fumaça e eu sei que estavam pensando que eu ia falar, olha o Espírito do Senhor ali, olha o Espírito de Deus. E eu não fiz isso, é claro, não falei nada, mas eles iam se divertir, viu? Eles pensavam que você ia dizer que era uma manifestação. É, isso mesmo. Interessante, não é? Pensaram que era isso, mas não era do Senhor, não. Era uma máquina de fumaça. Mas olha, eu li outro dia também, foi a Francis que me mostrou algo que ela recebeu no correio, essa igreja em Atlanta, na Geórgia, em algum lugar. E eles tinham uma máquina de fumaça, as pessoas sentavam na frente ali e eles iam, não desmaiavam, mas meio que, sabe, entravam em um transe, não era nem um yoga, era meio que um transe. Aí falavam como agora a igreja está crescendo demais e que esse povo está entrando na presença de Deus por causa dessa máquina de fumaça, perdendo seus sentidos. E não quero dizer que ficam malucos, mas é um misticismo, superstição, misticismo, tudo que você imaginar. Mas resumindo, isso não é de Deus. Isso não vem de Deus de maneira nenhuma, tá bom? Tentando imitar e manifestar algum tipo de experiência, como John falou, que não vem do Espírito de Deus. Mas as pessoas gostam disso, entendeu? É disso que o povo gosta. Olha, a palavra é secretismo. Secretismo quer dizer a união de 2 coisas e a igreja ama fazer isso. Está na história. Pessoas do mundo, da igreja, juntam as coisas para tentar fazer dar certo. É algo terrível. Compromete muito e atrapalhou a Igreja Católica. Vou repetir, chama secretismo. É quando você sincroniza 2 forças opostas, mas você une as 2 juntando elas e mistura. E basicamente você está juntando o mundo e a igreja. E a igreja fez isso quando Constantino declarou que a igreja era a religião do Estado. E ele colocou um selo de aprovação de todo o Império Romano na igreja e deu crédito ali para os bispos em Roma. Na medida que aquele processo continuou, ele estava comprometendo a igreja. E boas coisas aconteceram ali, a igreja até conseguiu sua propriedade de volta, a perseguição deixou de existir, mas daquilo comprometeram. Era algo que vinha do mundo, e vejo isso acontecer no mundo pentecostal hoje. E olhando para 1 Coríntios 12, muitas igrejas pentecostais não estão interessadas nesse estudo bíblico como estariam quando eu era um pregador jovem aqui em Oklahoma, no Texas. É verdade.
mas agradeço a Deus porque fui criado em uma igreja onde haviam dons do Espírito e não entendiam tudo como deveriam entender, mas eles estavam em evidência ali e agradecemos a Deus. Comece do princípio e vamos até o versículo 3. A respeito dos dons espirituais, irmãos, neste caso tem a ver com os 9 dons do Espírito. Do versículo 8 ao versículo 10. Existem outros dons também, mas aqui ele está falando sobre os dons do Espírito Santo. Pode continuar. Que sejais ignorantes. O Espírito Santo, através de Paulo, está dizendo que quer que a igreja inteira saiba sobre estes dons. Entenda isso, senhoras e senhores. Ele não quer que sejamos ignorantes. E vamos fazer de tudo para ensinar o que são esses dons enquanto estudamos. Talvez não vamos explicar tão rápido quanto alguns de vocês gostariam, mas vamos falar dos dons do Espírito. Pode continuar. Vocês sabem que eram gentios. Antes da conversão deles, não conheciam a Deus e se deixavam conduzir por esses ídolos mudos. Eram guiados por superstição e bruxaria. Por que Paulo mencionou isso? Pode ler o versículo 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. O Espírito de Deus jamais afirmaria algo assim, e quem fazia isso não vinha de Deus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que revela o senhorio de Cristo para o cristão. Não há outra maneira. Paulo agora entra no mundo espiritual aqui em relação aos gentios. E esses gentios eram dominados por espíritos demoníacos, e os que aceitavam a Cristo com o ministério de Paulo, e na igreja de Corinto aqui, ou nas outras igrejas também. Mas eles estavam em religiões controladas por espíritos demoníacos, e estavam envolvidos nisso constantemente. Então, era meio simples para eles entrar nessas situações que aprendiam nesses templos pagãos, pensando que era o Espírito de Deus, que não era. O nosso tempo acabou, não perca o próximo programa. Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Há uma batalha pela sua mente. São as políticas e a direção da esquerda, criando uma cultura de violência. Uma batalha pela sua alma. Há uma diferença entre edificar uma multidão e edificar a igreja. A informação que você precisa. Quanto mais pessoas bem informadas, melhor. Que disponham-se a falar. Eu quero que você escute, eu quero que você entenda. Jesus é a solução para a humanidade. Não há outra solução.